Alô, alô, alô. Boa tarde aí para quem está chegando. Sejam bem-vindos. A gente deve esperar aí uns 4, 5 minutos para todo mundo entrar, né? E enquanto isso, né, aproveitem que os microfones estão ligados, que quando começar mesmo a gente vai deixar todo mundo no mudo. Ok. Algumas pessoas conhecidas aí. Sim, com certeza. Sempre tem as pessoas conhecidas. Agora começa um joguinho, né, da Júlia e a Maíra achar as pessoas conhecidas. Estou fazendo isso aqui. Fábio de Salvador. Oi, Mayra. Oiê! Que fez a minha leitura. Como você tá? Estou ótima, confortavelmente bem. Parecia que eu estava sendo preparada para este momento. Porque esse ano eu falei, vou fazer viagem internacional, eu vou para Piracanga, depois eu vou para Alto Paraíso, depois eu vou para o Vale do Cabo, depois no final do ano eu venho para as mesas aqui. Então, o que eu tenho dentro de mim é que eu estava sendo preparada para esse momento. Então, eu estou sentindo totalmente confortável de estar aqui participando com vocês das lives, dessas reuniões. Está sendo fantástico, sensacional. Quero que continue isso para o resto da minha vida. Que bom. Que bom. Assim falei com muito amor, viu, gente? Sim, obrigado. Já está aí também, direto do Sul. Legal, gente. Em 2 minutos a gente começa. Estou ficando de pijaminha o dia todo. Está descansando. Cada dia eu troco o pijama, passando pano, fazendo meditação. A minha casa tornou um espaço assim. Todos os cantos tem um espaço meu. O meu marido fala assim, você ocupou a casa toda? Eu falei assim, agora sim. Que bom. Gente, já deu 4h05, acho que a gente pode começar, né? Então, pessoal, sejam bem-vindos aí ao terceiro dia do Retiro em Casa. Para quem não me conhece ainda, eu sou o Matheus, trabalho na comunicação aqui do Centro Inquiri. E a ideia, né, do Retiro em Casa é justamente oferecer aí, né, todo o conteúdo que a gente oferece nos nossos cursos, retiros, né, todas as atividades presenciais aqui, né, no Centro Inquiri, que a gente não está podendo oferecer, né, nesse momento, né, oferecer de maneira online. Então,
hoje é o terceiro dia do retiro. A gente vai ter ainda mais 2 dias. Mas o tema de hoje é ecologia. Então, a gente convidou aí a Júlia e a Maíra para a gente, né, falar sobre esse tema, né, que são 2 especialistas que a gente tem aqui, né, na comunidade Inquiri sobre o tema, já vem aí estudando e colocando em prática tudo isso há um bom tempo. Então, sejam bem-vindos de novo. Obrigado aí, meninas, por terem aceitado esse convite aí de compartilhar esse conhecimento com todos nós. E agora, antes da gente começar, eu vou deixar todo mundo com o microfone no mudo, tá? E se vocês tiverem perguntas, podem escrever ela aqui no chat, aqui do lado, que eu vou estar moderando, vou estar olhando e encaixando essas perguntas, né, conforme, né, a conversa vai fluindo, tá bom? Vou fazer o máximo possível para que a gente consiga atender todas, dentro aí do tempo que a gente tem, de 1 hora. Tá bom? Então, vou colocar todo mundo no mudo agora. Abrir o microfone aí da Júlia e da Maíra. Meninas, se você quem quer começar se apresentando? Posso começar? Que ótimo que a gente se sincroniza. Bom, sou Júlia, estou aqui em Quiripiracanga há quase 9 anos e aqui me dedico bastante à questão da água, a natureza como um todo, mas a água como foco principal. Né? Vou estar trazendo essa questão das soluções ecológicas para casa e jardim, né? Soluções de produtos biodegradáveis para a água também. E também um pouco desse tema do autocuidado, né? Porque autocuidado é água, é natureza, né? E, bom, a gente vai... Acho que conheço várias carinhas aí, mas a ideia é ter um bate-papo bem gostoso agora. Vai lá, Maíra. Meu nome é Maíra, também estou aqui em Quiripiracanga há 9 anos. Trabalho em algumas coisas aqui, mas principalmente me dedico a esse projeto que é o Ecologia em Quiri, que cuida da gestão ambiental daqui, então me dedico principalmente a essa parte de reflorestamento, regeneração de ecossistemas. Aí aqui a gente faz a compostagem, né, de todos os resíduos, toda essa parte da organização da gestão ambiental aqui em Piracanga é o meu foco principal. Mas também sou professora na escola da Aura e focalizo danças circulares também aqui em Quiripiracanga. Legal. Meninas, então, assim, o tema que a gente escolheu, né, para hoje relacionado à ecologia, que, né, a gente colocou muito essa pergunta, né, no tema, né, como que a gente pode ter uma vida mais ecológica dentro de casa? Acho que a gente está num momento muito propício para pensar nisso, né? Então, eu acho que a gente pode começar com uma definição básica aí, que seria assim, o que é ecologia para vocês, assim, né? O que vocês consideram como ecologia, para a gente começar esse assunto. Começa aí, Maíra. Bem, ecologia é esse estudo da casa, né? Então tem a ver com a gente olhar para o planeta Terra como a nossa casa, entender qual é a melhor forma da gente se organizar nessa casa, com os nossos recursos, com o impacto que a gente gera, com tudo aquilo que a gente consome, tudo aquilo que a gente gera de resíduos. Então é esse olhar profundo sobre a nossa casa, como planeta, né? A humanidade inteira como uma família e o planeta como o nosso lar, né? Então esse olhar de como a gente pode dedicar a nossa energia para tornar esse ambiente mais equilibrado, né? E assim, a nossa casa mais bem cuidada, diria assim, né? Eu parto desse princípio de que nós todos somos natureza, né? Nós fazemos parte desse grande ciclo vital, né? Então, quando a gente se olha enquanto parte, né? E a gente olha a natureza ao nosso entorno, que é parte do nosso organismo também, do nosso grande organismo, a gente percebe que a maioria dos outros seres,
eles têm todos os outros seres, né? Eles têm um impacto positivo nesse planeta. Eles realmente estão dentro do ciclo, eles fecham os ciclos, né? Então, tendo a natureza como mestra, né? Eu procuro realmente seguir esses princípios naturais, assim, né? De fechar os ciclos, de gerar impactos positivos, né? Para que nossa estadia, nossa existência nesse planeta realmente seja bem-vindo, né? Para que cada ação que a gente faça, ela gere, que seja uma ação regenerativa, não só sustentável, não só para sustentar o que a gente tem de lindo, mas enquanto consciência que a gente tem, que a gente gere cada vez mais vida, cada vez mais fertilidade, cada vez mais coisas boas para esse planeta. Legal. Eu gosto muito de fazer essa pergunta introdutória, porque ela realmente, né, é muito clara assim, na resposta de vocês que são ferramentas, né, que a gente tem, né, que servem justamente para a gente, né, lidar com a situação atual, né, com essa situação que a gente está revendo muito, né, os nossos hábitos, né, que a gente está sendo convidado a ter né, entrar num momento mais de reflexão. E daí eu acho muito importante a gente trazer, né, esse tema da ecologia, porque a gente nota também, né, esse movimento que, né, tá indo todo mundo para o consumo, né, um pouco maior das coisas online, que tem muito foco, né, na meditação, né, no yoga, ou então no estudo, do que a gente, né, de aquela coisa que você não... aquele curso, por exemplo, que você tá enrolando faz meses para fazer. Mas a gente está vendo também que tá vindo também uma reflexão sobre, né, como que eu, né, repenso, né, os meus hábitos e como que eu tenho também, né, uma vida com menos, né, com impacto mais positivo para o planeta, né? Então, queria já perguntar para vocês, né, que se vocês puderem compartilhar, né, nesse momento que a gente tá, né, nessa reflexão, né, quais são assim alguns tópicos, né, que podem ajudar a gente a encontrar algumas respostas ou então até alguns questionamentos sobre o nosso padrão de vida, assim, para que ele possa ser um pouco mais, né, ecológico, né, tanto na parte de cuidar da nossa casa, né, do nosso corpo, ou então nessa parte de regeneração, né, que a Júlia falou, de fechar o ciclo, né, o que vocês têm aí em mente que a gente poderia começar, né, a refletir mais, né, que é propício, né, para esse momento, né, de isolamento social? Algo que me vem muito forte nesse momento, né, olhando para a natureza, é esse tempo de desacelerar, né? E a gente percebe que do tipo e esse desacelerar vem muito para a gente realmente olhar para dentro e ver o que faz sentido para a gente, né? Esse tempo que a gente tem também para ouvir nosso coração, de ver o que faz sentido, né? E como eu posso colocar em prática o que faz sentido, né? Existe até, eu falo que tem um grande perigo quando a gente está nesse momento, porque existe perigo da gente de novo ir para fora, né? Porque tem tanta coisa incrível acontecendo online, né? Que é muito fácil a gente de novo esquecer de olhar para dentro, né? E para mim está sendo muito interessante esse tempo, assim, por um lado a parada, né? Porque parou de alguma forma, se intensificou de outra, porque eu virei mãe 24 horas por dia, então meu cotidiano mudou bastante também. Mas a impressão que me dá é que eu passei a ter a perceber meu próprio ritmo. E a partir disso eu estou conseguindo colocar em prática, não que eu antes não colocasse, né? Mas de estar muito mais presente nas minhas práticas, né? De tipo assim, o que eu estou comendo, né? De que forma eu estou preparando o meu alimento, de onde está vindo, né? Qual a energia que eu coloco quando eu estou preparando esse alimento, né? Olhar para o ciclo de todas as coisas, né? Quando eu estou bebendo água, eu estou ali bebendo água, estou colocando as intenções que eu quero nessa água, né? Do tipo, o que eu preciso realmente? Eu preciso de alimento? Beleza.
né? Tem meu jardim inteiro para manejar, né? E fico pensando muito nisso, assim, ultimamente, assim, né? Por grande parte da minha vida eu fiquei estudando as plantas medicinais, as plantas alimentícias espontâneas, né? E nesse instante eu tô vendo, assim, que do tipo, se colapsasse tudo nesse instante, o que seria importante para mim? Seria importante o alimento, né? Que eu acho que eu conseguiria me virar comendo só as coisas da mata, claro que não tanto que nem agora, né? Mas é só um exemplo, assim, né? E muito, assim, de desacelerar mesmo, assim, que tipo de produtos que eu preciso, né? De onde vêm esses produtos? Será que tem alguns que eu posso produzir em casa? Como que eu posso fazer isso? Né? Qual o tempo que eu estou dando para as pessoas que estão na minha volta, né? Então, para mim, a palavra-chave desse momento é o desacelerar e buscar o sentido das coisas, né? Porque a natureza, ela age dessa forma, ela tem um ritmo que talvez aos nossos olhos parece lento, mas de fato é um ritmo que faz a vida acontecer, né? Com presença, com consciência, né? Com sentido. Né? Para mim, essas são as palavras-chave do momento, né? O desacelerar e o criar o sentido. E a partir disso, eu não só me movo, ressignifico, mas coloco em prática também tudo que tem sido importante. Legal. A pergunta era como mesmo? Desculpa. É que eu trouxe aí o assunto de, né, que a gente está num momento super propício, né, para refletir sobre os nossos hábitos. A gente está consumindo muito conteúdo online, muita gente, né, buscando muito, por exemplo, aula de yoga, né, a gente oferecendo aula de yoga aqui, meditação, muita coisa. Eu vejo uma reflexão muito grande sobre, né, coisas um pouco mais de estudo, né, e para, né, acalmar a mente, essas coisas. Mas também tem uma reflexão sobre o nosso estilo de vida, assim, né? Que está ligado a gente ter uma vida mais ecológica. Então, a pergunta era mais para você compartilhar, Maíra, o que você vê que insights que são, né, propícios nesse momento de isolamento social para a gente refletir, né? Ter uma vida mais ecológica dentro de casa, né? Que hábitos que é bom a gente cultivar, enfim. Eu acho que muito por aí, pelo que a Júlia estava falando mesmo, assim, né? E para mim os pontos mais importantes assim para serem olhados, né? E que acaba que nesse período a gente está tendo mais tempo para olhar, né? A gente está tendo menos ocupações, assim, menos distrações e talvez a gente fique mais atento, né? A questão com o consumo, né? O consumo e o descarte, né? E aí, dentro desse consumo, em primeiro lugar, eu vejo que tem a alimentação, né? Assim, como a nossa alimentação impacta o mundo de alguma maneira, né? Pode ser a gente financiando um tipo de agricultura que é destrutiva, que está depredando ecossistemas, que está contaminando solos, uma alimentação que muitas vezes não é nem benéfica para nós mesmos, né? Ou a gente pode estar financiando o tipo de agricultura que a gente acredita, né? A gente pode estar ajudando a fortalecer, a financiar aquilo que a gente acredita, né? Então, o ideal é a gente conhecer os produtores que fazem os nossos alimentos, a origem dos alimentos que a gente consome, né? O mais próximo possível, melhor, né? E aí por aí vai, né? Além da alimentação, que é o principal, com certeza, é o que mais move o mundo, essa questão com produtos de higiene, de limpeza, né? Que eu acho que depois a gente podia falar melhor, e todo o impacto que a gente gera nas águas, assim, com tudo aquilo que a gente consome, que acaba parando na água. Todo o consumo, você falou, né, do consumo de cursos. Eu vejo que esse é o melhor dos casos, né? Porque é muito apelo mesmo, a vida é um grande apelo, assim, né, para consumo de roupa, de muitos itens, de muitos utensílios, né? O tempo todo a gente está querendo consumir, ter mais. Pelo menos essa é a roda, né, que muitos de nós estamos dentro, assim, né? E nesse momento que tudo para, é o momento da gente ver o que é realmente necessário, o que é realmente importante, né? Tanto no meu modo de vida, no que eu consumo, naquilo que eu estou investindo, né? Porque quando eu
compro algo, eu estou investindo, eu estou financiando aquilo, né? Eu estou apoiando aquilo. Então, eu vejo que esse é um tempo da gente olhar mais profundamente para o impacto que a nossa vida gera, assim, né? E o tanto de recurso que a gente precisa para viver, né? Quanto de simplicidade a gente pode acessar também dentro do nosso ser, quando a gente se conecta com a nossa natureza, mais isso que a Júlia estava falando mesmo, né? Esse tempo mais natural, quando tantas coisas assim saem de cena, né? Que são todos os apelos da vida social e do consumo e, enfim, tudo isso. O que sobra, assim, né? O que é realmente importante para mim? E como a minha existência pode justamente isso, causar um impacto regenerativo, né? Assim como pequenas ações do meu dia a dia podem estar alinhadas com o fluxo da vida, com os ciclos naturais. E aí é uma delícia, na verdade, ir se descobrindo, né? Como plantador, como ser humano ecológico, né? Que faz parte dessa casa, né? Que faz parte desse lugar. Então, isso que para mim é o mais estimulante, assim, que eu vejo que é a grande oportunidade desse tempo. Legal. E daí já... Pode falar, Júlia. É uma coisa que tem me vindo com muita força também, assim, o quanto, né, a Maíra falava dessas ações, né, do dia a dia, assim, né? E o quanto cada ação da gente faz uma diferença gigantesca no todo, né? Às vezes, quando a gente está na cidade, ou enfim, quando a gente está imersa nas nossas questões, a gente tem essa impressão de que nossas pequenas ações não vão fazer muita diferença no mundo. Mas essa narrativa de que, né, que as ações que fazem efeito dependem de uma escala maior, também é uma narrativa de dominação. Cada pequena ação que a gente faz, né, no nosso corpo, na nossa casa, né, no nosso grupo de pessoas, ela vai reverberar no todo. Né? Isso a gente percebe aqui enquanto vivendo em comunidade com muita força. Mas, de fato, todos nós vivemos em coletivos. Todos nós temos como acessar essa potência do coletivo. Né? Então, essa satisfação de saber que qualquer pequena ação que a gente vai fazer, porque por menor que possa parecer, mas cada ação transformadora ela vai reverberar no planeta inteiro. Assim, né? Isso, para mim, me dá muita... Né, me dá muita força, me dá muita esperança de transformação mesmo do todo. Né? Legal, legal. E daí já aproveitando, né, essa parte, né, que a Maíra comentou do consumo, né, a Júlia também, tiveram duas perguntas que estão bem alinhadas, assim. A primeira pergunta é uma pergunta da Ada, que veio mais aqui para o meu privado, que ela perguntou que produtos de limpeza a gente está usando nessa pandemia. E agora... apareceu uma pergunta da Luciane assim, falando, olha, eu li recentemente sobre o prejuízo à imunidade do corpo humano e a utilização de produtos químicos de limpeza tradicionais. Existe algum tipo de produto mais natural utilizado aí em Piracanga que vocês podem dar de dicas pra gente? Não sei porquê, mas eu adoro esse assunto! A gente pode, acho que, dar dica não só nessa questão da pandemia, né? Mas que são produtos que a gente usa, né, a vida inteira, né, Júlia? Total. Então, né, quando a gente se percebe dentro dos ciclos, muitas vezes os ciclos são muito longos, né? Então, às vezes é difícil a gente se perceber. Geralmente, quando se faz a pergunta para alguém que mora em São Paulo, quando se pergunta, de onde vem a água que você bebe? Ou para onde ela vai depois que você deixa de consumir ela, né? Não são perguntas tão simples ou tão acessíveis, enquanto, né, a resposta não é tão acessível. Aqui, para a gente é o contrário. Além da gente estar num local com muita água, né? Tem o rio, tem o mar, tem a Mata Atlântica, que é super úmida, mas nosso lençol freático, em alguns pontos, está a menos de 3 metros de profundidade. Então, o ciclo ele é muito curto. Né? Qualquer coisa que a gente coloque na água, que se não for bem tratada, ela é como se voltasse direto para o nosso copo, pelo ciclo ser curto. Né? Então, isso nos dá esse senso de responsabilidade. Né? E sim,
né, a questão dos produtos, além de toda a questão de poluição da água, e para a gente aqui, pelo fato da água ser toda tratada por micro-organismos e por plantas, né, são sistemas vivos, são sistemas frágeis, né, mas também o fato de que nossa pele, além de ser o nosso maior órgão, tudo que a gente coloca na nossa pele vai direto para a corrente sanguínea. É como se fosse uma grande boca, né? A gente colocou na pele e vai para o sangue, né? Então, o acordo que a gente tem aqui é só usar produtos 100% biodegradáveis. Mas esse conceito de biodegradável, ele é muito amplo. Dizem que qualquer coisa é biodegradável, até o plástico. Demora uns 500 anos, né? Mas essa palavra, ela tem sido muito mal usada. Então, quando a gente fala de biodegradável aqui, são matérias-primas que são usadas, que podem ser degradadas, que podem ser decompostas pelos micro-organismos e pelas plantas que cuidam da água daqui. Então, a gente tem uma forma bem restrita, assim, de escolha das matérias-primas e dos produtos que entram aqui. Então, para começar, eu queria falar só um instantinho disso, como identificar essas matérias-primas. Aqui a gente identifica por 2 sites e por 2 aplicativos. O que a gente mais utiliza é um site italiano chamado biodicionario.it. Deve ser tipo biodicionário, né? Mas se escreve que nem dicionário, biodicionário com Z, né? De zebra. .it, né? O que acontece? Eu coloco nesse site, eu jogo as matérias-primas, tipo, sei lá, lauril éter sulfato de sódio ou hidróxido de sódio. Bom, eu jogo a matéria-prima ali e vai me dar um gradiente de cores, né? 2 bolinhas verdes, muito bom, uma bolinha verde, bom, uma bolinha amarela, tenha cuidado, e 1 ou 2 bolinhas vermelhas, eu não usaria de jeito nenhum. Isso é tradução livre minha, né? No italiano está um pouquinho diferente. Mas aqui a gente só permite o uso de os ingredientes que têm bolinhas verdes. Nem o amarelo, nem o vermelho são permitidos aqui. E quando você joga nesse site, ele ainda vai te dar o descritivo do porquê. Então, por exemplo, qualquer produto industrializado, em geral, vai ter 2 ingredientes. Ou, assim, pela Anvisa, tem que ter uma conservação mínima de 2 anos em qualquer cosmético. Então, todos vão usar conservantes. O conservante mais usado é o EDTA, né? Ele é bolinha vermelha ou amarela, não tenho certeza, então já não entra aqui. Outra coisa são os perfumes, ou que está em geral, tá parfum ou fragrância. Não existe uma legislação no mundo inteiro, no mundo todinho, que controle que substâncias vão dentro dos perfumes, né? Dos perfumes sintéticos. Então, os fabricantes de perfumes podem colocar qualquer coisa. Então, quando está escrito perfume ou fragrância, quando o cheiro daquele produto não é por óleos essenciais, tipo, em geral a gente não permite aqui também, porque sempre vai estar associado a problemas respiratórios. É claro que se todos os outros ingredientes forem com bolinha verde, né, e o perfume for for perfume, provavelmente ele é de óleo essencial também, e beleza, né? Mas tendo perfume, em geral, não entra aqui por causa dessa questão, porque a gente não sabe o que tem ali dentro, né? Então, faz mal tanto para o corpo quanto para, né, a terra, né? Aqui a gente tem nossas crianças, por exemplo, elas têm muito claro isso, assim, né? Que, enfim, aqui em Piracanga a gente consegue estimular, né, convidar as pessoas a usar esses produtos. Sim, aqui é obrigatório, mas o grande convite que a gente tem é que as pessoas levem isso para a sua vida, para o seu cotidiano, né? Até porque a gente sabe que, né, a água que corre aqui corre em qualquer lugar do planeta, né? Então, né, formas muito simples assim de fazer produtos, por exemplo, um produto que é muito simples de fazer,
que é o desinfetante. Na questão dos produtos de limpeza, por exemplo, existe um dado que se uma pessoa ficar 8 horas exposta ao manejo de produtos de limpeza, é equivalente a fumar um maço de cigarro. Não é pouca coisa, né? Mas qualquer pessoa que trabalhe com faxina, né, como faxineira, em geral está exposto a esses produtos por bastante tempo, né? Então, no mínimo, algo bem maléfico para a nossa saúde, né? Então, por exemplo, para fazer a forma mais simples de fazer um desinfetante, né? A gente tem um livrinho aqui chamado Guia Prático da Faxineira Ecológica, que ele não foi produzido aqui, mas ele foi um amigo que fez, que por bastante tempo ele compilou receitas mais simples e mais eficientes, basicamente com vinagre, água oxigenada, álcool e sabão, né? Até esse livrinho eu posso mandar em PDF para quem quiser. Entre em contato com o Matheus aí que a gente manda, né? Que ele é muito incrível. Mas assim, vamos lá, uma forma muito simples de fazer um desinfetante, né? Eu moro numa casa com muitas pessoas. A gente tem o hábito de todas as manhãs tomar limão com água morna. E na real a gente usa limão para quase tudo, assim, para fazer molhos, enfim. O povo gosta muito de limão. E quando o limão não é um resíduo legal para compostagem, nem para compostagem, né? Nem para verme compostagem, porque ele é muito ácido. Aqui a gente tem galinhas também, nem para as galinhas, porque elas não gostam muito de comer limão. Então ele acaba sendo uma questão, né? Acaba sendo não um problema, mas ele se composta ele demora muito mais para compostar do que os outros resíduos. Então, o que a gente faz? A gente tem em casa, né? A gente tem um vidro daqueles de 3 litros, aquele de conserva grande, né? E do lado desse vidro a gente deixa um frasco de vinagre, dos vinagres mais baratos, né? Esse de álcool mesmo, assim, né? A gente já compra em 5 litros, né? E à medida que a gente vai consumindo limão, a gente vai jogando dentro desse frasco de vidro, né? E aí, à medida que a gente vai jogando, a gente também vai colocando o vinagre, porque o vinagre sempre tem que estar acima do limão. Mas também não precisa ser só limão, pode ser a casca e bagaço de laranja, de lima, de tangerina, qualquer cítrico, né? O importante é sempre o vinagre estar em cima, né, das cascas para não ficar de fora e para não apodrecer. Quando encheu o vidro com as cascas, né, com o bagaço do limão e da laranja e o vinagre, a gente deixa umas 2 semanas. Dá para deixar um pouquinho menos ou dá para deixar mais também, mas 2 semanas é o suficiente. Depois disso, a gente coa esse líquido, né, que vai ser o vinagre com cheiro, né, com as propriedades do limão e da laranja, né, porque os cítricos eles têm bastante óleo essencial, que são óleos essenciais né, que são antissépticos também. E depois, esse líquido a gente coloca dentro de um borrifador de plantas. Só que embaixo a gente coloca 1 ou 2 dedos de cravo, né? Então, você tem as propriedades de asepsia do cravo, de limpeza do cravo, com o vinagre e a laranja. Oi, Maíra? Dentes, não é tipo aqueles pedacinhos ou tipo 2 dedos? 2 dedos. Ah, tá. 2 dedos, assim, no fundo do borrifador, né? Então, você vai ter um cheirinho delicioso de cravo e vai ter as propriedades do vinagre, dos cítricos e do cravo, né? Levando em conta que, diferente dos bactericidas convencionais, como hipoclorito de sódio, de sódio, como o cloro, esses bactericidas, né, o cloro, o hipoclorito, eles matam todos os seres vivos. Só que, de fato, a natureza é inteligente. Nesse matar todos os seres vivos, sempre vai ter bactérias que vão se tornar resistentes,
né? Diferente do vinagre. O vinagre, ele faz uma limpeza seletiva. Ele só acaba com as bactérias patogênicas, né? Então, o vinagre acaba criando uma asepsia muito maior do que o cloro, né? Nesses casos. Então, esse é um convite, é uma receita bem simples. A gente tem o modo de fazer certinho no nosso canal também. A gente fez uma gravaçãozinha que foi até feita lá pela Teia Multicultural, mas está no nosso canal de Inquire, de eu mostrando como fazer esse desinfetante. Quem quiser acessar ou quiser também depois tirar dúvidas, estou super à disposição. Esse é um. Posso dar mais uma receitinha na sequência, mas também para não ficar monólogo. Não sei como que tá aí. Eu já ia fazer uma pergunta para a Maíra agora. Vai lá, Maíra. Maíra, eu acho que seria legal a gente comentar também esse movimento que está tendo aqui em Piracanga de plantar, né? Da gente plantar mais, né? Não que a gente não plantasse antes, mas é uma coisa que está tendo uma iniciativa dos moradores mesmo, né? Da gente botar a mão na terra mesmo. E também, assim, acho que já poderia puxar o gancho de que, sim, se as pessoas quiserem começar esse movimento na casa delas, né, como que elas começam, né, com os recursos que a gente tem hoje. E se caso, né, não tenha, a gente não tem, né, essa possibilidade, né, às vezes mora num apartamento que não tem, né, espaço para isso, na questão de consumir, né, alimentos e produtos, eu acho que seria legal a gente comentar também, né, que tipo de produtos a gente pode procurar, assim, né, e que tipo de produtores a gente pode apoiar, né, nesse momento também que, né, o reflexo não é só na área de saúde, né, mas também na área da economia, né, para todo mundo. Então, acho que a gente pode falar agora sobre isso, enquanto não vem nenhuma pergunta nova no chat. Tá bom. Então, eu estava falando sobre isso da alimentação, né, e sempre quando uma pessoa está nesse caminho, buscando uma vida mais ecológica, acaba chegando nesse tema, né? Tanto daquilo que você está consumindo e como você está cuidando do seu corpo, como também essa conexão com essa nossa natureza de agricultores, né? Todos nós temos ancestrais agricultores, né? Todos nós temos isso no nosso sangue. E somos jardineiros natos, né? Faz parte da nossa função ecológica, plantar, facilitar para que as plantas cresçam, né? Então, já há muito tempo, né? 10 mil anos que somos agricultores, né? Que somos sociedades de agricultores, pessoas que cultivam. Então, é natural que a gente vá para esse campo, né? E, bem, para começar a plantar, a primeira coisa que você vai precisar, você vai ver que você precisa de uma terra boa, né? Então, é isso, você já vê, preciso produzir adubo, né? Então, para sustentar esse adubo, né, para você sustentar a planta, para ela continuar se desenvolvendo, para você conseguir cultivar alguma coisa, você vai precisar de adubo. E o ideal é que você produza o seu próprio adubo. Por isso, as composteiras, né, elas são super importantes. Tanto nesse ponto de vista de o que você vai fazer com o descarte, né, dos resíduos orgânicos, como também nessa parte de produzir adubo. Então, para a cidade, a melhor opção que eu vejo são as minhocasas, né, essas composteiras domésticas com minhocas. É super simples, em qualquer apartamento uma pessoa pode ter. E aí ela já tem a fonte de adubo dela, né? E aí depende o que você vai plantar, vai depender muito da área que você tem. Se você está num apartamento e tem só um pouquinho de luz, você vai ter que procurar plantas que suportem isso, que gostem dessas condições, né? Aí vai depender do espaço que você tem para você ver o que você pode plantar. Mas tem algumas plantas, algumas ervas, algumas plantas de ciclo curto também que elas conseguem se desenvolver em espaços bem pequenos, né? É o caso da rúcula, é o caso do hortelã, o orégano. Então, são plantas que em qualquer vasinho elas conseguem se desenvolver, né? E aí é muito bom, assim, para quem está plantando, mesmo plantar plantas ornamentais, já é uma forma da gente se conectar, já desperta esse sentimento bom que é de que você está facilitando para aquelas plantas se desenvolverem, né? E aí, dependendo do espaço que você tem, talvez você perceba que você já tem até algumas plantas, você já até tem uma horta
sem ter plantado nada, né? Que são essas plantas alimentícias espontâneas que a Júlia estava falando, que em todos os quintais tem, né? E aí depende do tamanho da área que você tem. Se você tem uma área um pouco maior, talvez você já possa plantar o milho, já possa plantar o aipim. Se você tem uma área bem maior, que bom, talvez você possa plantar árvores, né? E por aí vai, né? Depende muito da área, né? E dos recursos que você vai tendo. Mas aí é bem automática essa conexão, né? Conforme você vai plantando, você se preocupar com essa fonte de adubo, né? E aí é uma arte. Produzir solo é uma arte, né? As minhocas são incríveis, né? Para produzir esse humus, esse material, tanto biofertilizante como o humus. E é muito simples, é o que eu falei, em qualquer apartamento você consegue. Mas tem outros modelos, né, de composteiras. As galinhas também são incríveis nesse trabalho, também geram um adubo incrível. E aí eu sugiro cada um ir fazendo o seu experimento, né, com o espaço que você tem, as sementes que forem chegando até você também. É muito natural também, conforme você vai plantando, você se conectar com outras pessoas que também plantam. E aí você começa a trocar sementes, trocar mudas. E aí cria um outro círculo social também, que tem a ver com isso, né? Por mais que a gente não possa se encontrar, isso está acontecendo aqui em Piracanga, a gente não pode se encontrar, mas a gente criou um grupo no WhatsApp que é dos jardins agroecológicos, né? Todo mundo que está com mais tempo agora para dedicar aos seus jardins e por isso estão plantando mais, né? Então, uma pessoa abre uma abóbora, tem um monte de semente de abóbora, já coloca no grupo, compartilha com algumas pessoas. A gente não se encontra, mas aí deixa as sementes em algum lugar para a pessoa pegar, ou deixa as estacas, as mudas na entrada da casa da pessoa e depois ela vai lá e busca. Então a gente está criando estratégias assim para a gente conseguir continuar trocando, né, nesse sentido, até as nossas experiências e falar, olha, isso aqui deu certo, isso aqui eu tentei, não deu, tô com um adubo bom aqui, enfim, compartilhar os recursos que a gente tem aqui. E se fortalecer nesse sentido, né? Então, é estimulante ver que outras pessoas também estão plantando e que uma pessoa colhe. Eu acho super bom, assim, quando tem uma colheita em casa, poder compartilhar, né? Então, tem banana demais para não perder, aí você já dá para uma pessoa de presente, né? Então, são essas oportunidades que vão surgindo também conforme você vai se conectando com essa abundância da natureza, né? Assim, conforme você vai estimulando essa abundância, na verdade, porque é natural, mas conforme você coloca energia, né? Conforme aquilo que é o seu resíduo, que poderia virar uma contaminação, se torna o combustível para a vida vir com mais força ainda, aí você, bem, pelo menos para mim, assim, eu sinto uma paz no meu coração de saber, bem, que bom, né? Assim, é um resíduo, né? As cascas das frutas, todos os restos, né, assim, de comida ou de poda do jardim, enfim, tudo isso está virando nutrição para a terra corresponder com ainda mais abundância, com ainda mais fertilidade. Aí dá uma alegria, assim, né, de existir. E tá sendo muito incrível, assim, né, porque também com as crianças daqui, né, porque, enfim, elas já super acompanham o nosso cotidiano sempre, né, mas elas estão bastante na escola também, né? Em geral tem escola de manhã e tem atividades à tarde, né? Então agora nessa época da quarentena, pelo menos na minha casa com meu filho, está sendo muito, né? Tipo, ele acompanha os nossos plantios. Outro dia a gente estava, enfim, fazendo uma experimentação para produção de cogumelos. Ele estava super atento em todas as etapas dos processos. O filho da Maíra ainda não faz isso, ele tem 5 meses, não, 5 meses só, né? Mas está aí atento já também. Mas então isso tem sido muito incrível, assim, também ver de como, né, a gente, nesse momento, a troca está muito intensa em relação à terra, né? E essa troca, tipo, não depende, né, de determinados conhecimentos, né, porque todos vão se enriquecendo com essa troca, assim, né, tipo, há 2 dias atrás eu recebi uma super
graviola que a Maíra e a Jana tinham deixado, né? A gente está distribuindo um monte de mudas, né? Então, realmente é muito, muito satisfatório, assim, ver esse movimento, né? Que antes era muito de um núcleo de pessoas mais conectadas com a natureza, assim, né? E hoje não, tá todo mundo nessas, assim, beleza, estamos aqui, vamos fazer nossos quintais, vamos fazer nossos jardins produzirem com os recursos que a gente tem aqui, com as plantas que a gente tem aqui, né? Então tá sendo bem incrível, assim. Eu também recebi essa graviola, tava bem gostosa. Além bom, de, além de, né, ter proporcionado um suco muito gostoso, né, também teve várias sementes para a gente plantar aqui no nosso jardim. Maíra e Júlia também, apareceu aqui uma pergunta sobre essa questão da compostagem, né? Eu sei que a Maíra já falou bastante coisa, mas vocês têm alguma dica, né? Aquela dica de ouro para quem está começando, né? Qual que é o foco assim para quem está começando? Qual que é vamos dizer assim, um segredo, né, nesse estudo de vocês aí trabalhando há muito tempo com a natureza, assim, né? O que é primordial fazer para dar certo? Quer falar? Eu falo. Pode falar, eu complemento. Bem, então, depende muito de onde você está, né? Se você está num apartamento, eu realmente recomendo os minhocários. São caixas, assim, que não atrapalham em nada e que nem dão cheiro. A compostagem, ela acontece num ritmo bem acelerado, porque as minhocas, elas trabalham bastante, assim, trabalham bem. E essa compostagem ela é bem acelerada e o produto ele é maravilhoso, assim, né? O humus da minhoca é o ouro para o plantio. Então, se você está no apartamento, eu sugiro isso. E se você tá numa casa, se você tem um espaço maior, aí você tem mais opções. Aí, nesse caso, você tem mais opções. Você pode também ter uma minhocasa, um desses minhocários, né, assim, em caixas. E aí você pode ter um maior, que dê conta do volume de resíduos orgânicos que tenha na sua casa, que seja produzido. Mas talvez você possa fazer uma composteira também no chão, você pode ter, tem muitos modelos, inclusive na internet. O ideal é você formar baias assim para conseguir fazer uma pilhagem com material. E em todos os casos, né, assim, mesmo que você tenha ou minhocário ou uma composteira no chão, ou se você tiver até galinheiro, né? Sempre vai ser importante você ter, além dos resíduos que a sua casa produz, casca de fruta, resto de comida, enfim, tudo isso, você ter um material de carbono, uma fonte de carbono. Então, você vai ter que mapear, assim, na sua região, no seu entorno, na vizinhança, o que você pode usar. Então, por exemplo, porque todo esse material, né, esses restos de comida, eles são ácidos e mais úmidos, né, digamos assim, esse resíduo orgânico. Então, você vai precisar de alguma coisa que tenha características opostas, que no caso é o papel, por exemplo, mas também serragem é muito útil, aquela ponta, o coisa do aparo da grama é um material maravilhoso, né? Até as folhas que são varridas assim debaixo de uma árvore. Tudo isso é um material que a gente fala que é rico em carbono e ele é mais seco e ele vai fazer um equilíbrio ali naquele material. E aí você vai ter uma compostagem de mais qualidade. Então vai ser sempre importante que você coloque um volume muito maior, assim, 3 vezes o volume que você colocou de material líquido, não líquido, né, mas mais úmido, desses resíduos orgânicos, que também são mais ricos em nitrogênio, né? Você tenha, que é o lixinho da cozinha, né? Que você coloque 3 vezes o volume daquilo em material que seria palha, né? Que seria algum material que absorva essa umidade e que vai acabar controlando o pH, vai controlar a taxa, né? Carbono e nitrogênio, que bem, não vou entrar tanto nessa parte técnica, mas são aspectos importantes para a gente ter uma compostagem de qualidade, né? E que não gere contaminação, que não atraia muitos vetores, né? Como mosca, essas coisas. Então a gente precisa sempre cobrir muito bem esses resíduos orgânicos com essa matéria seca,
essa matéria que eu falei, né? A cinza, ela também é muito legal de ser adicionada. Então, tem alguns materiais, assim, que são bons de serem adicionados para esse equilíbrio, né? E aí vai variar, isso que eu falei, varia muito dos recursos que você vai ter no lugar, né? Então, para algumas pessoas vai ser muito fácil conseguir folha, resto de grama. Para outra pessoa, talvez ela more perto de uma madeireira, então é mais fácil conseguir uns saquinhos de serragem. Talvez uma pessoa tenha muito papel por alguma razão, então ela pode sempre picotar esse papel, não é bom colocar ele inteiro. Picotar ele assim que ele vai cumprir melhor a função dele ali. E aí, bem, dá para pesquisar um pouco mais, assim, né? É um mundo, né, que você vai descobrindo. Mas esses eu vejo que são os principais cuidados, assim, para ter, assim, os pontos de atenção. E para essa qualidade, né, para o seu composto ele ficar bom, vai ser sempre bom você estar atento à umidade também, que ele não fique muito seco e nem muito úmido. Então, ele não pode estar empoçado, mas também ele não pode estar seco, senão essa microvida também não se desenvolve e a compostagem ela fica mais lenta também. Se você vai fazer no chão, né? Se você vai fazer numa área aberta, é bom ter atenção com a chuva, porque se chover demais pode ser ruim e pode até gerar contaminação pela desviação dos materiais. Enfim, são pontos para serem para ter atenção, assim, mas a verdade é que uma pessoa ela só descobre e ela só vai superando tudo isso quando ela for fazendo, quando ela for experimentando. Mas não é um bicho de 7 cabeças. Tendo essa informação básica, tendo essa noção básica, é olhar para os recursos que tem no seu entorno, né? É adequar isso que eu falei para a sua realidade. Basicamente isso. Legal. Perguntaram aqui se pode ser com papel de limpar-mão ou só papel de escrita. Isso também se pode ser serragem de MDF. Pode ser de papel de secar-mão. E de MDF, não. E de madeiras tratadas em geral, não. Na verdade, isso que tem que ter atenção. Porque essas madeiras tratadas, elas não vão permitir, né, que a microvida se desenvolva, na verdade. Então, não dá. E o MDF tem muitos químicos ali, né? Então, não é um recurso bom para compostagem. Só queria dar uma complementada, né, em relação à compostagem urbana, né, que a Maíra falou bastante das composteiras de caixas. Para quem mora em São Paulo, tem amigos muito queridos nossos que trabalham muito com isso, que é o pessoal da Morada da Floresta, né, de visitar o site deles, né, do Claudião e da Ana Paula. Eles dão muitas dicas também, inclusive eles têm, né, algumas dos modelos que eles têm, que é com reuso de materiais também. É uma história muito linda, assim, né, de parceiros muito queridos, que vale super a pena dar uma olhada no site deles também. E outra coisa, assim, reforçando um dos pontos que a Maíra trouxe, é da gente realmente se conectar com os recursos que a gente tem localmente, né? A poda de grama é um recurso muito precioso, assim, né? Ontem ainda a gente estava falando disso na minha casa, né? Que tem outra pessoa que trabalha com esse tema, que é a Marcinha também, e a gente falando das nossas experiências de estar andando pela cidade e daqui a pouco ver vários sacos com gramas ou várias podas de grama e sentir a alegria, né, de encontrar um recurso tão precioso, assim, né, que é isso, que a partir do momento que a gente abre os olhos também para os recursos locais que a gente tem, né, os nossos horizontes vão se ampliando e a gente vai percebendo isso, que daqui a pouco tem, né, sei lá, uma serraria do lado de casa, que tem, enfim, uma feira que acaba tendo bastante resíduo de carbono, enfim, né? Então, a partir do momento que a gente abre os olhos, a gente encontra mesmo o que a gente precisa, assim, né? Legal. A gente está entrando agora nos 10 minutos finais aí do nosso bate-papo. Você quer dar outra receita que você ia falar, Júlia? Pode ser. Eu ia dar a receita de um desodorante, né? Que é uma coisa que tanta gente usa. Quer dizer, todo mundo usa porque ninguém gosta de ficar com CC, né?
E, de fato, os desodorantes químicos, eles são muito prejudiciais, né? Eles estão diretamente ligados ao câncer de mama, né? Então, a gente faz um desodorante aqui. O desodorante que a gente faz com 3 materiais comestíveis, que é com fécula de mandioca, que é polvilho doce, né? Porque o azedo é para fazer pão de beijo ou pão de queijo, né? Bicarbonato e óleo de coco ou gordura de palma, né? E aí você pode usar óleo essencial de tea tree ou de outras coisas, né? Mas é bem simples, é 4 partes, nem precisa pesar, né? Nem se não tem balança em casa, né? Dá para fazer por partes, né? Então são 4 partes de polvilho doce, 1 parte de bicarbonato e óleo de coco ou, né, gordura de palma ou de palmiste, o suficiente para dar a textura que você queira, né? Essa textura, ela vai variar de lugar para lugar, né? Aqui a gente está num local muito quente, né? Então a gente precisa de um pouco menos, perdão, né? Mas e também difere, né, o quanto de sólido ou de cremoso que as pessoas queiram, né? E depois os óleos essenciais dá para colocar no olho, mas também, se quiserem, eu posso passar, né, com eu não sei a quantidade de óleo essencial de cor agora, né? Mas dá para ir tentando aí, colocando óleo de lavanda, de cipreste, de gerânio, né, de cravo também pode ser, tea tree, né? São todos antissépticos, né? Todos ajudam nessa questão. Mas é muito, muito simples, é super eficiente, né? Além de ser uma super economia, né? Você está aí, né, gerando super benefícios, assim, né? Porque se a gente olha para um produto que a gente usa todos os dias, né, e causa malefícios tão grandes quanto o desodorante, né, podendo substituir ele em algo que é muito simples, né, a gente até brinca, né, se não der certo enquanto desodorante, você pode usar para o pão de beijo, né, então, né, tá tudo simples, tá tudo fácil, né, é isso. Perdão, é uma ligação aqui da minha mãe. Imagina. Olha só, Júlio, o Eliomar está falando que ele usa o minhocário um horário da floresta, que mora em apartamento e dá super certo. Muito bom. O Eliomar e a Ju são amigos muito queridos, que vêm para cá direto, né? E, enfim, que lindo ter esse feedback a respeito de outros amigos, né? Então... partes aqui são medidas. Imagina, se você usar, sei lá, você pode fazer usando como partes uma colher, né? Então, você usa 4 colheres de polvilho para 1 colher de bicarbonato, né? E óleo o suficiente. Acho que para a gente fechar, então, que, né, eu tinha separado aqui essa pergunta... Na verdade, não é meio uma pergunta, né? A gente falar sobre esse assunto, né? Que quem está com oportunidade, né, de comprar, né, alimento, né, poder sair para comprar alimento, ou então receber alimento em casa, eu acho que a gente poderia comentar da importância, né, de consumir as coisas orgânicas, né, tanto no sentido para a gente, quanto, né, de financiar, né, as pessoas que produzem orgânicos, né? Vocês podem comentar um pouco sobre isso? Eu costumo dizer que o que a gente come não é só aquela substância... Ai, meu Deus. Mamãe tá insistente aqui. Sim. Depois eu ligo para ela. O que a gente come não é só o alimento em si, mas toda a história no qual ela está envolvida, né? Tudo que foi posto, tanto materialmente quanto imaterialmente, desde o momento que a semente foi posta no chão, quando foi plantado, como foi cultivado depois, como foi trazido, né, para os locais de venda, como a gente, né, pegou dali, né, como a gente se relacionou com essa compra, né, da forma como a gente preparou e como a gente vai direcionar os resíduos depois, né? Tudo isso é uma história, né? E essa história pode gerar benefícios ou malefícios.
Então, é uma escolha da gente, né? A Maíra falou muito dessa coisa do consumo, né? Do consumo enquanto estar estimulando, enquanto estar financiando algo, enquanto ato político mesmo, assim, né? Então, se a gente se percebe dentro desse ciclo, quando a gente realmente se percebe enquanto natureza que somos, né? As nossas ações, elas passam a ser, né? A nossa consciência nos exige ações conscientes também, né? E à medida que a gente vai fazendo as nossas escolhas, a gente percebe que sim, né? Nossa ação, ela faz muita diferença, né? Tem um professor que falava que as palavras até podem convencer, mas que os exemplos, eles realmente arrastam, né? Então, à medida que a gente realmente escolhe ter uma alimentação mais saudável, que é desde o ato do comprar, né, até o ato do consumir, né, de estar dentro de um ciclo, a gente não está gerando só um bem para a gente está inspirando as pessoas que estão à nossa volta e isso reverbera para o todo, assim, né? Então, para mim, esse é um dos pontos principais, assim, né? Que a gente realmente, né, tem a coragem, né? Tem essa sabedoria de agir com o coração, de realmente colocar em prática o que a gente acredita e a forma pela qual a gente quer um mundo melhor. A gente tem esse poder, isso é fato, né? Então, se a gente consegue, aqui, em qualquer lugar do planeta, pode conseguir, né? E estamos juntos nessa caminhada aí. Esse é meu recado aí. Maravilha, Júlia, gratidão. Eu reforço tudo que a Júlia falou, é por aí mesmo, né? E sempre você vai ter que se adequar, se conectar com a realidade da sua região, do seu lugar. E aí perceber, tem lugares que existem feiras orgânicas já bem estruturadas, bem fortalecidas, tem lugares em que já existe o movimento das CSAs, que são comunidades que sustentam a agricultura, que cada um pode pesquisar um pouco mais para entender e saber se na sua região já existe algum movimento nesse sentido. É super interessante. Sempre tem formas da gente estar fortalecendo esses pequenos agricultores, dos agricultores familiares, né? Isso gera um impacto positivo do ponto de vista socioambiental, né? Socioeconômico e ambiental. Então, a gente se fortalece como comunidade humana quando a gente começa a fortalecer essas pequenas famílias de agricultores, produtores que estão mais próximos de você. Então, aquele alimento ele chega até você com uma pegada ecológica menor, porque ele não precisou viajar tantos quilômetros assim até chegar à sua casa. Aí você vai se conectar com a realidade da sua região, seja a sazonalidade, né, as frutas da época, o que dá, o que não dá. E aí você vai entendendo, né? Quanto mais você consome produtos da sua região, mais saudável vai ser a sua alimentação, assim, né? E realmente, comer é um ato agrícola, é um ato político, né? É uma escolha, porque a gente, mesmo quem não planta, é como se plantasse, porque como você come, e aí você vai ter que comprar alimento em algum lugar, ou vai ter que colher de algum lugar, é como se você estivesse plantando, porque você está colocando o seu dinheiro para financiar algum tipo de agricultura, né? E aí, se você presta mais atenção, você vê qual é o tipo de agricultura que você quer ajudar a financiar, né? Se você coloca um pouco mais de atenção nesse seu consumo, aí você tem chance de estar na sua vida incorporando aquilo que você acredita, aquilo que você vê que é verdadeiro e que pode contribuir para um mundo melhor, né? No sentido de mais equilíbrio social, econômico, ambiental. E aí são mais e mais descobertas, né? Você vai descobrir que tem outras pessoas no seu entorno que também plantam, aí você vai descobrir que tem agricultores muito legais que de repente já viram seus amigos. E aí você vai querer fortalecer a feira orgânica, você vai querer fortalecer da forma que você pode essas pessoas, né? E aí estreita esse laço do consumidor com o produtor. E isso é muito lindo, né? Quando o consumidor não quer virar produtor também, né? Que é o êxodo urbano, né? Muita gente procurando o campo. Eu acho lindo, né? E
aqui em Piracanga é um reduto de pessoas que desistiram, que falaram chega de cidade e estão procurando uma vida mais dentro da natureza, né? Então, recomendo muito. Legal, meninas. Quer falar alguma coisa, Julie? Eu quero. Você disse que eu podia fazer um momento marketing no final. Ah, sim, pode, verdade. Adoro. Então, assim, queria convidar as pessoas também a se conectarem cada vez mais com a água, né? E quero avisar todo mundo que meu filhote que eu andei parindo no último ano, né, que é um livro chamado Somos Água, finalmente está aí, né? Várias pessoas já receberam, né? As que participaram da campanha de financiamento coletivo. Eu acho que a Bea, que está aí, já recebeu, né? E quem tiver interesse em conhecer essa pequena obra-prima de amor e cuidado com a água, né? A ideia é que essa história se transborde mesmo, né? Que vá para o mundo inteiro, né? Quem quiser pode entrar em contato também. Legal. Bom, obrigado aí, Júlia e Maíra, por esse tempo aí de vocês. Né? A conversa de hoje foi muito boa. E é isso, gente. Né? Gratidão aí também a todo mundo que, né, ficou aí com a gente, né, nesse tempo. E amanhã tem mais. Amanhã cedo a gente tem aula de yoga e à tarde a gente tem um encontro com a Angelina para falar de sonhos. Imperdível, né? Bom, agora eu vou botar o microfone todo mundo aberto para a gente falar tchau e até amanhã. Tchau, gente. Gratidão, beijo. Obrigada. Tchau, tchau. Tchau, gratidão. Tchau. Maravilhoso. Obrigada, gratidão. Gratidão. Beijo, tchau. Oi, gente.